Segundo Neugat, trata-se de um RPG de realidade virtual de nova geração super legal, onde os jogadores podem escolher entre várias raças para criar seu clone. Lá dentro, você pode enriquecer livremente negociando armas, fazendo amigos, caçando monstros ou se tornando um artesão lendário. Em geral, quase tudo que você imaginar pode se tornar realidade. Mas, um belo dia, Neugat se transformou repentinamente em um jogo mortal. Os jogadores não conseguiam sair do jogo e, se morressem nele, morreriam na vida real, como uma passagem só de ida na internet. Nesse momento, o protagonista masculino dominador, chamado Sim, estava determinado a derrotar o verme final, o guardião do portão, e de fato ajudou todos a escaparem. Mas quando ele estava sozinho e prestes a sair do jogo, uma nova porta apareceu e o mergulhou em um sono eterno. Ao acordar, ele ficou surpreso ao se ver ainda naquele mundo. Olhei em volta e fiquei sem palavras, então abri o painel de controle para tentar sair da conta, mas o que vi foi um quadro de habilidades que havia disparado como se tivesse acabado de ser baixado, e eu não fiquei nada feliz. Como não consegui escapar e apareceu uma mensagem dizendo que a conexão de rede havia sido perdida, ele percebeu que estava no mundo real. Decidi ir encontrar minha casa no jogo e, no caminho, descobri uma muralha e uma cidade inteira que havia surgido. Finalmente encontrei o caminho de casa, mas inesperadamente vi um grupo de jovens tentando importunar e arrastar uma garota demônio. O grupo tinha acabado de sair da barreira quando um monstro porco correu em sua direção, fazendo-os fugir em meio à fumaça. Mas é claro que o herói salvou a bela moça e, depois de lutar contra o monstro, Sim também percebeu que, neste mundo, as habilidades de luta e magia são como na vida real. Então os dois voltaram para a loja e se conheceram melhor. A garota se apresentou como Tira e perguntou se Sim conhecia seu mestre. Ao ouvir o nome Sei, o representante de Inuit, Sim lembrou-se imediatamente de que essa garota de cabelos brancos costumava ser uma personagem secundária no jogo. Ele perguntou imediatamente, mas Tira ficou desconfiada e disse que, se ele quisesse enviar uma mensagem, bastaria um miljo. Sim disse que não tinha nenhum, apenas ouro do mundo antigo, e o tirou de lá. No dia seguinte, ela ficou chocada porque aquela moeda de ouro era extremamente rara, já que atualmente uma moeda podia ser trocada por 10 bilhões de Du, enquanto no jogo anterior era muito barata. Além disso, Shin foi exposto como usuário da caixa de itens que somente o rei e os anciãos podiam usar, deixando Tierra ainda mais desconfiada. Shin foi forçado a revelar que era um aventureiro humano da raça Hyde, mas Tierra continuou negando que essa espécie estivesse extinta há muito tempo. A história registra apenas 6 pessoas que viveram 500 anos antes do evento do Crepúsculo Glorioso. E Shin também percebeu que o período era posterior à partida do porteiro e à saída de todos, daquele momento até agora. Ao entender o problema, Tierra se ofereceu para dar uma moeda de ouro à menina como agradecimento. Sua expressão era de "Meu Deus, quem seria louco o suficiente para dar algo tão precioso de graça?" Seus olhos ainda brilhavam enquanto ela segurava o objeto e, de repente, ela perguntou mais sobre elfos mágicos e a elogiou como uma bela elfa de cabelos negros e olhos dourados. Mas esse elogio chocou Tierra no segundo episódio, porque ficou claro que seu mestre havia usado magia para mudar sua aparência e ela ainda o reconheceu. Acontece que o motivo pelo qual ela teve que se esconder foi porque uma elfa de cabelos negros era considerada um mau presságio, então ela foi banida da vila e Sei a trouxe para cá para criar uma barreira e mantê-la longe. Perguntei mais e descobri que seu cabelo original era platinado, mas foi descolorido para preto. Ele verificou o quadro de status e descobriu que era um presente amaldiçoado, uma maldição aleatória, mas removível. Então ele rapidamente dissipou a maldição. Ela chorou de felicidade ao ver seus cabelos brancos novamente, mas ainda não acreditava. Então ele a convidou para sair da barreira e garantiu que destruiria todos os monstros. Então ela experimentou e a maldição realmente desapareceu. Como Sei ainda não retornou, ele decide vagar pelas cidades para aprender mais sobre este mundo, e também tem a sensação de que outros personagens de apoio do jogo também existem aqui. Apresente o Sr. Tu de forma prática e fácil para que ele possa entrar no reino vizinho sem precisar esperar na fila, além de ter grande poder para se encontrar diretamente com o rei. Quando ele foi à guilda dos aventureiros para se registrar, descobriram que ele tinha uma carta de apresentação, então o presidente da guilda o convidou pessoalmente para verificar a carta. Quando você junta 2 letras, elas brilham. O presidente confirmou que as mercadorias eram autênticas e até sugeriu que as deixassem aqui, por receio de que você não protegesse a panela. Mas a recusa franca dele o deixou feliz, e ele até quis testar sua força com ele até o anoitecer,
quando pudesse ir para casa descansar. No dia seguinte, por favor, venha buscar um cartão de guilda com um sistema de 9 níveis, de GASS, que permitirá aceitar missões 2 níveis acima do seu. Ele tentou imediatamente a missão do Hulk colhendo grama, porque no jogo essa era a missão introdutória, mas agora, depois de 3 horas, não conseguia encontrá-la. Shin também se deparou com um monstro de rosto de caveira, então decidiu testar sua força. Ele imediatamente sacou sua espada barata recém-comprada e golpeou o monstro 3 vezes, mas antes mesmo que pudesse esperar que a espada quebrasse, foi forçado a desistir por não ter forças suficientes. Em seguida, ataque o monstro instantaneamente. O monstro deixou cair o jade e a espada brilhante voou para longe. Também me sinto bastante seguro em relação à minha força e agora o jogo se tornou vida real e é bem interessante. Enquanto isso, em uma sala luxuosa, um sabre de luz entrou voando, quebrando o vidro e atingindo o chão, fazendo com que as 2 pessoas que estavam lá dentro empalidecessem. Após respirar fundo para recuperar a compostura de princesa, Rion decidiu chamar alguém para verificar a estranha espada que acabará de entrar voando na sala. E também queria descobrir quem estava tão furioso a ponto de atirar o tesouro nacional no chão de forma desrespeitosa. Ao retornar à cidade, Shin viu multidões de pessoas reunidas em torno de vários soldados feridos, alguns com as mãos cruzadas, outros com bandagens na cabeça, parecendo que tinham acabado de ir socializar com Shelov. Depois de perguntar, descobri que todos eles tinham sido vítimas do monstro agora há pouco, então percebi que o motivo do carro quebrado na floresta era culpa deles. Antes que eu pudesse descansar, surgiu um boato sobre uma grande espada que voou do norte em direção à cidade. Depois de ouvi-lo, suspirei e compreendi toda a história. Depois disso, pedi para retornar à guilda dos aventureiros e vi que toda a guilda considerava destruir o monstro com rosto de caveira como a prioridade número 1 e designou uma missão para toda a guilda. Ele retirou calmamente a pérola do monstro para anunciar que a havia consertado, chocando a recepcionista a ponto de fazê-la desmaiar. Porque enquanto todo o grupo tentava encontrar uma solução, um desconhecido sozinho conseguiu destruir aquele monstro, e para garantir, ela imediatamente levou a joia para ser avaliada. Enquanto Cindy aguardava os resultados, um rapaz de cabelo roxo aproximou-se, fazendo com que todos à volta o olhassem como se fosse um espírito maligno. Em sua mão, ele também segura uma arma lendária chamada Lança Venenosa, que tem a capacidade de absorver a força vital de seu oponente e transferi-la para seu dono. Seu nível também não é comum, um impressionante 188. Ele se vangloria com confiança de ser um caçador profissional de mortos-vivos, e por causa de sua lança que suga sangue, é frequentemente chamado de vampiro. Mas, ao ouvi-lo, parece que ele escolheu esse nome para combinar com seu rosto ligeiramente pálido. Depois que esses 2 jovens autistas terminaram 2 pratos gigantes de arroz, os candidatos foram à biblioteca estudar história. Após a leitura, descobriram que o reino de Bayreuth foi fundado 11 anos depois que todos saíram do jogo. A corrida aqui era a mesma do jogo. Entretanto, a Guilda dos Aventureiros realizou uma reunião de emergência para discutir a derrota do monstro com rosto de caveira e também investigou as condições sanitárias. O grupo ficou surpreso ao saber que ele não retirava equipamentos de cadáveres de monstros e só usava itens baratos, mas como ele tinha uma carta de apresentação, provavelmente era uma boa pessoa. O presidente disse imediatamente que ele próprio não era muito bom em nada, apesar de ter uma carta de recomendação. Se não fosse extraordinário, como poderia ser o segundo presidente? Nesse momento, foram anunciados os resultados da avaliação do monstro. Era de fato um nível que poderia atrair centenas de homens, e sua força era tão grande que fazia todas as garotas estremecerem. O capitão dos cavaleiros falou em tom sério sobre a estranha história que acabará de acontecer em Kundjin. Ele suspeitava que os 2 eventos estivessem relacionados e queria saber mais sobre o nascimento, mas o presidente recusou porque o aluno não queria revelar a informação, então o capitão teve que contar a história de uma árvore. Após examinar cuidadosamente a espada grande, feita de aço mágico e, o mais importante, de qualidade igual ou até superior à espada mais valiosa deste reino, à tarde ele desceu para comprar comida e sentou-se perto da fonte. Assim que deu uma mordida, avistou um pequeno homem fera parado ali, olhando para ele. Ao ver os olhos hipnotizados da criança, ele acenou para que ela se aproximasse para comer com ele. Após terminar a refeição, a menina agradeceu-lhe educadamente e apresentou-se como Millie. Eu me ofereci para levar o bebê para casa quando, inesperadamente, encontrei Wilhelm vindo buscá-lo. Descobriu-se que Millie era uma órfã no hospital que frequentemente fugia para brincar, então ele teve que encontrá-la, e não seu filho biológico.
Wilhelm ficou surpreso com a rapidez com que a garota se aproximou dele. Antes de partir, Millie sussurrou um pedido para salvar alguém e então saiu com o vampiro. De volta ao quarto, Sim lembrou-se da garota que lhe pediu para salvar uma raposa na Floresta do Norte. Ele compreendeu que a pessoa que precisava ser salva estava em perigo, mas não sabia por que a garota se lembrava dele. Mas como agora tenho bastante tempo livre, posso muito bem tentar. No dia seguinte, ele foi procurar Tierra e colocou uma espada sobre a mesa. Ela começou a suar frio ao perceber que se tratava de uma arma de nível ancestral. Atenção! Esta é uma lua que somente você, Sei e a pessoa autorizada podem usar. Tierra ouviu e usou o instrumento ela mesma, dizendo que sentiu como se a lança pudesse engoli-la. Acho que é feito de liga quimérica misturada com materiais da besta marinha negra e do entomento. Ao ouvir isso, Tira desmaiou e murmurou, todo mundo conhece as feras lendárias. Ele também lhe entregou uma carta pedindo que a entregasse caso o mestre retornasse. Tira, é claro, aproveitou a oportunidade para pedir mais algumas licenças para estudar, pois sempre sonhou em ser uma mágica. Ele concordou e partiu para a floresta ao norte, como Millie lhe havia dito, apesar de não ter pistas claras. Shin então dirigiu-se para a floresta do norte. Assim que entrou na floresta, ouviu um som estranho que parecia estar tentando afugentar as pessoas. Por sorte, a resistência mental de Shin era alta, então ele ficou bem. Aprofundando-se na investigação, ele descobriu um templo antigo e, dentro dele, uma pequena raposa branca jazia em um círculo mágico, envenenada e amaldiçoada. Shin conseguiu resgatá-lo, mas antes que pudesse comemorar, o radar mostrou um ponto vermelho. Um grupo de assassinos apareceu para bloquear a porta. Após o incidente com a espada grande, Shin tornou-se mais cauteloso, determinado a não deixar pistas. Por favor, segure a lança e abra caminho rapidamente para todo o grupo. Pensando que tudo estava em paz, as duas estátuas de pedra no portão da água se transformaram em duas raposas gigantes de nível 6, cuidando de um mar imenso e feroz. Eles começaram a me atacar com gelo e fogo. Certa tarde, ele percebeu que aqueles caras estavam sendo pegos por um novo campo magnético que causava caos, então decidiu usar uma sombra para distraí-los. Mas esses dois monstros também eram bastante espertos, usando um feitiço de cegueira para cobrir os olhos e criando nuvens escuras ao redor. Isso causou ainda mais sofrimento à raposinha. Por sorte, a raposinha apontou para o círculo mágico brilhante. Ali parado, Shin enxergou através da cortina de ossos, e com apenas alguns movimentos, destruiu dois monstros. A escola desaparece e a raposinha se recupera, e surpreendentemente, trata-se de um Tel elemental, uma das espécies mais fortes do jogo. Geralmente vem na forma humana ou de raposa gigante, não em versões fofinhas como essa. Shin perguntou se ele queria segui-lo, então a criatura sorriu, mostrando seus dentes brancos, e pulou em sua cabeça para fazer um ninho. Por favor, pense que talvez os estranhos acontecimentos deste mundo sejam a chave para encontrarmos o caminho de volta ao mundo antigo. E em certo momento, Sarasni abriu a carta que Tiara havia enviado. Depois de lê-la, Junjun se emocionou e chamou por seu mestre. No caminho de volta, pergunte à raposinha se ela quer fazer um acordo. Mas a criança parecia não entender o que era um pacto, então ele teve que se sentar e explicar que o Tamin era o vínculo entre o domador e o monstro. Dessa forma, o fato de serem de raça dupla não será exposto. Após ouvir, a criança assentiu em concordância e pediu para fazer um juramento, chegando a dar-lhe o nome de Yuzurra, tornando a criança. Acabei de concluir o trabalho e recebi uma carta de Tierra informando que ela havia contatado seu mestre. Secretamente, eu entendi que Tierra tinha a capacidade de me contatar diretamente. Ao retornarem à Guilda dos Aventureiros, as duas recepcionistas competiam para atendê-los, parecendo uma idol recém-estreada se apresentando em sua cidade natal. Ele leu o quadro de missões e viu uma bastante estranha chamada procurando um herdeiro de habilidades, mas não havia um nível listado porque o cliente era um orfanato de uma igreja. Lembrando do que Millie disse no dia anterior, decidi ir conferir. Ao chegar à casa da freira, ele não aceitou a missão de imediato, mas quis ouvir o motivo e conhecer Millie para ter certeza. Um instante depois, Millie correu até ele e o abraçou como se não se vissem há muito tempo, fazendo a freira soltar um suspiro de alívio, acreditando que ele era de fato uma boa pessoa. Ela se apresentou como Tolha, uma freira da igreja. Por favor, simplesmente ame Jurra e pergunte novamente se este animal é o que Millie pediu para salvar. Ao receber um aceno de cabeça, ele imediatamente chamou a raposa educadamente para agradecê-la, o que surpreendeu Tolia, pois a raposa era obediente como um cachorrinho. Em seguida, pergunte mais sobre a missão e saiba que deve ser alguém com a capacidade de herdar habilidades. Isso fez perceber que o mundo atual é muito diferente do jogo,
Porque agora o número de pessoas que possuem habilidades é extremamente raro. Na verdade, a freira queria encontrar alguém que pudesse receber a habilidade da purificação, uma habilidade mais difícil de aprender do que a recuperação ou a cura. Ele ouviu atentamente, mas apenas deu de ombros e disse que dava um pouco de trabalho, mas não era difícil. Enquanto Tolia ficou surpresa e se perguntou como ele sabia fazer aquilo. Apenas um pedido simples para saber quais são os poderes da Millie e algumas informações internas sobre a igreja. O pedido era simplesmente para saber quais eram os poderes de Millie e obter algumas informações internas sobre a igreja. Inicialmente, Tolia estava hesitante, mas Millie interveio para proteger sua reputação, então Tolia ficou mais entusiasmada. E descobriu-se que Millie tem o título de ave capaz de ver imagens estranhas e nunca errou uma única vez. Ela deve ter dado à luz porque pressentiu algo. Ela acrescentou ainda que muitas pessoas ali estavam dispostas a proteger Millie, incluindo aventureiros do orfanato. Ao ouvir isso, Sim imediatamente pensou no cara de cabelo roxo e rosto verde. Tolia aceitou a missão e apresentou a pessoa que receberia a habilidade, a sobrinha do padre chamada Razia, pois, segundo a tradição da igreja, a herança geralmente era passada de pai para filho. Lá fora, no parquinho, as crianças do hospital se agarravam a Usuar enquanto Shin e Millie observavam a cena sentados em um canto. Shin pensava que não brincava com as amigas por ser diferente, mas descobriu que tudo fazia parte do plano de Millie. Ela ainda é jovem, e Usuar, como que para afirmar que o fruto do parto também deve cair em suas mãos. Outra criança veio conversar com Shin e revelou que, se Razia aprendesse a técnica de purificação, teria uma chance de mantê-la no segundo hospital por causa do espírito. Todas as crianças disseram em uníssono que ela não passava de uma porca gananciosa. Millie tem certeza de que Shin dará conta do recado. Todo o grupo ficou aliviado ao ouvir isso. Shin deu um tapinha na cabeça de Millie, fazendo com que os outros o olhassem com inveja. Um momento depois, Tolia conduziu Vrasia ao encontro de Shin. Essa garota era tão desastrada que mordeu a língua ao cumprimentá-lo, fazendo com que Shin tivesse que se conter para não rir. Ele concordou em dar aulas, mas disse que o sucesso ou o fracasso dependiam inteiramente dela. Shin perguntou se havia algum lugar com mortos-vivos de alto nível, então Tolia enviou a mensagem para os planos espirituais. Nesse momento, Vinhel retornou, tomou conhecimento da força de Millie e quis interrogá-la. Mas as freiras tinham fé absoluta nela, e a segurança que Millie transmitiu fez com que Vinhel parasse de perguntar. No entanto, ele ainda ameaçou que, se alguém ousasse espalhar boatos, seria executado. Vinhel também queria perguntar sobre purificação, então explicou que precisava da gema sagrada da oração e matar cerca de 200 mortos-vivos de nível 150 ou superior. Parece uma tarefa fácil, mas na verdade ele já tem gemas e planeja deixar o monstro com um ponto de vida para Razia finalizar o ataque. Quanto mais Vinhel ouvia, mais desconfiado ficava da identidade de Sim, já que um novato poderia facilmente lidar com tudo. Naquela noite, Vinhel chamou Sim de lado e perguntou-lhe se ele era o escolhido. Sim ainda tinha uma expressão vazia, forçando Vinhel a explicar que o escolhido era Sim, que já possuía muitas habilidades, títulos e conhecimento. Sim ouviu isso e pensou no sistema de reencarnação do jogo. Vinhel, por outro lado, parecia frio e inflexível porque queria proteger as crianças. Sim X deu uma gargalhada porque achava que era o tipo de pessoa fria por fora, mas gentil por dentro. Nesse instante, chegou uma nova carta de Tyr informando que Sei havia recebido a carta e estava retornando. A carta de apresentação do palácio iluminado pelo luar de Sim Fat surpreendeu Vinhel. Descobriu-se que o jovem também possuía uma carta semelhante, o que tornava o encontro entre os dois irmãos uma mera coincidência. Na manhã seguinte, Sim entregou a gema a Razia, pois não lhe seria útil guardá-la, e então os três foram ao local de encontro dos mortos-vivos. Use a magia purificação para enfraquecer os monstros para que Razia possa finalizá-los. Vinhel também entra em ação para lutar e recuar, então todo o grupo se coordena muito bem e Razia sobe de nível rapidamente. Aprofunde-se na barreira criada pela associação onde Sim e Vinhel se separaram para lidar com cada direção, enquanto Razia ficou no meio e recebeu bufos como uma princesa, fazendo com que seu nível aumentasse rapidamente. Após bloquear Vinhel, ele retornou com as mãos erguidas, exibindo seus despojos sujos, fazendo Razia gritar alto de medo de se sujar. Entretanto, em outro lugar nas planícies dos mortos, apareceram muitos monstros com rostos de caveira excepcionalmente fortes. O exército teve que usar toda a sua força para punir o monstro. A princesa Rion também estava presente e não esperava que o monstro fosse tão aterrorizante. Por sorte, uma espada grande caiu e ajudou a reduzir as baixas.
Mais surpreendente ainda, Sei também apareceu com a princesa e aceitou a missão sem hesitar. Por outro lado, os soldados gravemente feridos foram salvos graças à presença e ao resgate oportunos de Sei. Sei era muito respeitado depois de curar os soldados feridos. Sei também relatou que, em apenas um mês, os mortos-vivos que não deveriam ter aparecido nas planícies espirituais chegaram. Existia uma força punitiva, mas ninguém conseguia derrubar as grandes, embora Sei tivesse consertado uma de alto nível num instante. Mas o próprio Sei não estava muito interessado. A única coisa que ela queria confirmar era se o monstro de agora era o último ou não. Para ficar mais tranquila, Sei ainda assim foi verificar proativamente. Entretanto, Vinhel acabará de derrotar uma caveira gigante. Como de costume, Razia recebeu a incumbência de finalizá-lo para ganhar experiência. Quando ele estava prestes a desferir o golpe final, um súbito clarão os assustou. Mai me garantiu que era o efeito do aprendizado de uma nova habilidade, então a missão foi considerada concluída com sucesso. Razia ficou radiante e agradeceu-lhe profusamente, pois graças a isso o orfanato foi salvo. O grupo estava prestes a retornar quando Elzurra olhou para o céu e viu o ar negro se concentrando em um único ponto. Vinhel começou a suar frio ao perceber que era a magia que controlava os mortos-vivos. Todos os monstros foram sugados para dentro da esfera negra, eventualmente se transformando em um monstro catastrófico de nível 1004, a ponto de Vinhel exclamar que aquela coisa era suficiente para destruir um país inteiro. Razia estava preocupada que o selo não protegesse o pote. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um golpe foi desferido, quebrando a barreira e assustando Razia a ponto de fazê-la desmaiar. O monstro então mirou nos três, sabendo que lutar era inútil, então o único plano era fugir, mas ironicamente isso chamou mais soldados para bloquear o caminho. O grupo pediu que ele abrisse caminho, mas ele ignorou o pedido e disse aos rapazes para ficarem tranquilos, que ele daria conta do recado. Ele decidiu ultrapassar seus próprios limites porque entendeu que, se deixasse esse chefe escapar, todo o reino sofreria. Sentindo o poder mágico aterrador que emanava de Shin, Vinhel só pôde concordar em recuar com Yuzuar e Razia. Shin também cutucou Vinhel para que ele corresse mais rápido, mas Yuzuar se agarrou ao seu mestre, forçando Shin a carregá-lo para a batalha. Por favor, libere 2 fluxos de poder para eliminar todo o grupo de seres vivos, dando a Gin Vakrase a chance de retornar diretamente para a cidade. Em seguida, desembainhe sua espada enquanto Yuzuar cospe fogo azul para incinerar outro grupo. O chefe rugiu novamente, fazendo surgir ainda mais mortos-vivos. Sem querer perder mais tempo, ordenou que Yuzuar se segurasse firme e então investiu contra Siuloi, fazendo o chão brilhar em vermelho. Sei pareceu pressentir a familiaridade de seu mestre e correu em sua direção. Shin olhou para a ruiva e se amaldiçoou até a morte quando viu um ponto verde se aproximando. Era Sei, e então os dois. Não tive tempo de perguntar a Ansi muito mais do que uma pergunta educada sobre como ele estava, e antes mesmo que eu pudesse me abrir, o monstro voltou. Elzurra entendeu e criou uma barreira para que seu mestre pudesse abraçar seu velho amigo em particular. Naquele breve instante, Sei a abraçou com tanta força que se sentiu sufocado e só conseguiu dizer, "Estou em casa", o que o fez cair em prantos, pois pensou que nunca mais haveria. Infelizmente, antes que pudessem ter um momento romântico, o chefe chegou e Yuzurra estava exausta, forçando os dois a usar sua técnica secreta de 500 anos atrás. O antigo processo mágico se fundiu para formar um círculo mágico gigante e brilhante. Todos os monstros foram purificados e o chefe foi enfraquecido. Ele pediu uma chance de ser aniquilado e cortado ao meio. Antes de matar o monstro, o texugo disse algumas palavras, o que surpreendeu um pouco Shin, pois ele conseguia falar. Sem entender o que estava acontecendo, ele ainda decidiu pegar a joia do monstro. Então, os dois tentaram conversar sobre o passado, quando conseguiram matar o monstro, mas ficaram presos em um portal e desmaiaram. Quando acordei, estava neste mundo 500 anos depois. Foi por isso que Shin desapareceu sem que Sei soubesse. Sei não queria mais que ela o chamasse de mestre, apenas pelo nome dela. Sei ficou constrangido ao tentar pronunciar o nome. Seu rosto encantador o fez amaldiçoar secretamente o fato de que ser bonita demais também significa sofrer. Shin então revela o plano para encontrar a Terra Santa, que está escrito na biblioteca. Sei ouviu com preocupação, pois entendia que ele encontraria um jeito de voltar ao mundo antigo. Mesmo estando mentalmente preparada, ficou desapontada quando Shin confirmou isso. Os dois conversaram até o amanhecer,
Então Sei convidou Shin para o templo para comemorar, mas convenientemente perguntou sobre Yuzuka. Shin teve que confessar que se tratava de uma espécie de alto nível que havia evoluído para desenvolver 3 caudas e ser capaz de falar. Então ele o lembrou de esconder sua identidade, senão assustaria os outros. Lee gostou tanto que pegou a raposinha no colo. Entretanto, Vinhel ainda corria para pedir ajuda. Long estava preocupado, mas ao se lembrar da força de Shin, sentiu-se um pouco mais tranquilo. Enquanto corria, ele descobriu uma fonte de energia perseguindo o chefe Lee, então ativou o modo de defesa. Quem diria que foi Sei quem perguntou, deixando Vinhel furioso e gritando para ele não o ameaçar daquela forma. Naquele momento, os soldados reais também chegaram ao local, observando a destruição com espanto e sem entender quem havia feito aquilo. Foi só quando o mestre da guilda trouxe uma espada quebrada em vários lugares que ele suspeitou que estivesse relacionada ao caso, pois o cabo tinha uma águia gravada. Bastava um leve movimento para que a suspeita se confirmasse. Mas na história, apenas um ferreiro humano superior alcançou esse ápice, conhecido como o Ferreiro Negro. A princesa ainda se perguntava por que as pessoas da alta sociedade haviam desaparecido há tanto tempo, mas agora que ouvirá rumores sobre elas, e também soubera que o artesão Denden era o dono do pavilhão Nuyet, decidiu ir até lá para ver o que havia acontecido. E se essa raça realmente voltasse? Essa princesa tinha tanta confiança em sua própria força que chegou a dizer que queria um par e até considerou se casar com alguém. Entretanto, Vinhel começou a interrogá-lo sobre quem ele era, já que era óbvio que não podia ser uma pessoa comum, pois havia trazido Sei consigo. Vinhel também queria saber a verdade sobre a batalha com o monstro do outro dia. Shin então atribuiu todo o mérito a Sei, dizendo que ela havia destruído tudo. Mas Vinhel não se deixou enganar facilmente. Ele sabia que, com tal poder mágico, apenas Shin poderia destruir o chefe, então Shin teve que confessar que era o Homem-Raid. Ele também era acendedor de lampiões e tinha uma relação de mestre e servo com Sei. Gostaria de saber mais sobre a lenda do Homem de Raid, mas Vinhel diz que os registros são vagos. Razia finalmente recuperou a consciência e foi informada da situação por Vinhel. Acabei de me sentar e vi uma garota ao lado de Sei. Imediatamente perguntei por curiosidade. Quando soube que era Sei, seus olhos brilharam. Razia estava animada, mas de repente sentiu náuseas e levou a mão à barriga. Descobriu que sua saúde estava frágil e que havia enjoado por correr muito rápido, então acabou tendo que deixar Vinhel congelar. Um pouco mais adiante, o grupo se separou. Shin entregou uma carta a Vinhel dizendo que, se houvesse alguma dificuldade, ele poderia ligar para pedir ajuda. Vinhel também disse francamente que não hesitaria em ligar, mesmo que isso pudesse causar problemas para Shin, mas Shin apenas sorriu e assentiu. Se ele gostasse da ideia, poderia ligar. Shin observou a cena e sorriu para ela. Shin continuava o mesmo, sempre escondendo sua força sem se exibir e pronto para proteger os mais fracos. Depois disso, os dois retornaram ao templo de Nuyet Dai-Hai e correram para cumprimentar seu mestre, só então percebendo que Shin também estava lá. A garota não entendeu o que estava acontecendo até que lhe apresentaram Shin como mestre do templo de Nuyet. Naquele momento, fiquei chocado ao pensar em como eu havia falado de forma grosseira com meu chefe o tempo todo, então me desculpei rapidamente, na esperança de não ser demitido. O aluno, convenientemente, apontou para a própria cabeça e apresentou a nova integrante, Yuzuha, fazendo com que Taira ficasse ainda mais boquiaberto. Naquela noite, Sei preparou especialmente mais pratos do que o habitual. Em centenas de anos, Taira nunca vira seu mestre fazer tanta comida e começou a duvidar dos ingredientes, pois o pedaço de carne à sua frente ainda estava cru. Shin não entendia o que era aura, pois em sua época esse conceito não existia. Ele só conhecia os ingredientes de cada prato, o que o deixou chocado ao descobrir que se tratava de carne de monstro de alto nível. Ela teve que explicar que a aura era um resquício de poder mágico e força vital presente nos alimentos, geralmente encontrado apenas em monstros poderosos ou plantas raras. Não é de admirar que todos estivessem tão nervosos, mas no final todos se sentaram à mesa e terminaram cada prato de comida deliciosa. Durante a refeição, eles também discutiram outros personagens secundários que viviam com bastante liberdade. Fique tranquilo, ninguém mais precisa se dar ao trabalho de procurá-lo, só o Cos ainda está aqui esperando. Shin voltou para o quarto e viu que Yuzuha também estava dormindo profundamente, então trocou de roupa e foi para a cama. Inesperadamente, enquanto chovia, ele sentiu algo macio ao seu lado. Virou-se e viu Sei deitada ali, fazendo seu coração disparar. Ele estava prestes a chamá-la, mas ela se agarrou à sua camisa com força e chorou.
chamando por seu dono. Tive que enxugar suas lágrimas e suspirar, pedindo desculpas. Na manhã seguinte, ao acordar, Sei havia desaparecido, restando apenas um punhado de pelos velhos de coelho. Ele levantou a perna e Yuzurra se transformou em uma pequena raposa, completamente nua, o que fez a professora gritar e mandar que ela se vestisse imediatamente. Por sorte, ele tinha um terno feito em casa que permitia ajustar o tamanho. Finalmente, a garota se vestiu e saiu para cumprimentar Sei e tal. E a partir daquele momento o grupo tinha mais uma integrante. Vá lá e cumprimente Sei. E a partir de agora você tem mais um membro no grupo. Ao ser questionada sobre o motivo de ter permanecido ali, Yuzuara explicou que se sentia menos desconfortável naquele lugar, mas não fazia ideia do que eram os desenhos no chão. Talvez sejam as matrizes de redução de sintomas que resolvam o problema. Eu queria perguntar mais sobre o que aconteceu 500 anos atrás, mas Yuzuar não sabia de nada porque não tinha conhecido nenhum humano. Ela disse que estava tomando sol na época. Então, a superfície da água foi rasgada pelo vento e subiu violentamente, e a pessoa tentou conter o desastre natural para evitar que a terra rachasse, mas acabou exausta e morreu. Felizmente, houve um resgate. Sei então anuncia um assunto importante. Jihar, um de seus subordinados, quer vê-lo uma última vez. Jihar é um homem fera cuja vida durou apenas 105 anos, mas mesmo assim ele reuniu os homens fera para formar uma aliança bestial que agora é o 8º rei das feras. Ao ouvir isso, Shin decidiu deixar tudo de lado para visitar Jira. Tiara planejava ficar, mas Sei queria que ela saísse por um tempo e pediu à loja que a levasse junto, sem, no entanto, especificar como a levaria. Antes de partirem, precisavam providenciar o necessário. Sei também tinha que se apresentar na capital real, então os dois grupos se separaram temporariamente. A propósito, sugeriram que Tiara se registrasse como aventureira. Enquanto ela trocava de roupa, Yuzurra parou na forja para forjar uma espada e recuperar seu senso de habilidade artesanal, e inconscientemente adicionou magia, tornando-a um item supremo deste mundo. Também aproveitei para fazer mais algumas para vender e ganhar dinheiro. Tira terminou de preparar a comida e os dois saíram. Após 100 anos podendo sair para me alongar e respirar ar puro, deparei-me com a majestosa paisagem montanhosa de Tira. A garota ficou furiosa e descobriu que ele havia aproveitado a oportunidade para exigir pagamento, fazendo-a comprar coisas para ela. Os dois finalmente chegaram à capital real. Taiha acabará de sair, então estava como uma criança indo a um parque de diversões pela primeira vez, de mãos dadas e correndo para todos os lados. Eu simplesmente não sabia o caminho para o trabalho, então olhei para ele, sorri, segurei sua mão e saí. Quando um rapaz bonito segura a mão dela, a rapariga fica vermelha como um pimentão. Ao chegar à associação, ele foi inesperadamente promovido ao nível E. O conselho inicialmente queria promovê-lo ao nível A, mas temiam que usar a gangue pudesse ser prejudicial. A voz da recepcionista ainda demonstrava irritação, pois ela pensava que Taiha era sua namorada e, de alguma forma milagrosa, descobriu as duas. Por favor, dirija-se rapidamente para pedir informações sobre a Terra Santa, mas apenas funcionários de classe B ou superior têm permissão para saber, então é preciso esperar para ser promovido. Ele também perguntou se havia alguma missão a caminho da Aliança das Feras e recebeu a missão de escoltar uma carruagem. DRA concordou. Então os dois se registraram para partir esta tarde, pois já havia outros 2 aventureiros participando, então eles formariam um grupo no ponto de espera. Enquanto esperavam, os dois pararam na igreja e, por coincidência, encontraram Razia. Ao ouvir que Teora era discípula de Sei, Razia ficou tão entusiasmada que mordeu a língua. As crianças do orfanato ficaram extremamente felizes porque, graças a Sim, aquele lugar não estava mais destruído. Sim ficou surpreso ao não ver Vinhel e descobriu que ele estava investigando o padre que tentou assumir o controle da igreja. Pressentindo que haveria mais mentiras, Sim deu a Toli e Millie uma pulseira encantada cada uma como amuleto. As crianças saltaram para fora, pediram para serem retiradas e subiram nos ombros de Tia, fazendo-a gritar por socorro. Era final de tarde e os dois se despediram da igreja para retornar à associação, bem a tempo de Tia conseguir seu cartão de aventureira. Então ele tirou um cristal de teletransporte de uso único e me disse para experimentá-lo. Tia ficou surpresa e chocada. Descobriu que se tratava de um feitiço de 7 transferências. Pedir por ele era como brincar de brinquedo, pois bastavam os ingredientes para fazer vários. Ele ativou o dispositivo e os levou até ficarem em frente ao templo da lua crescente. Depois pediu que fechassem a loja com o pingente da lua crescente e os dois partiram em sua missão. Ao chegarem ao ponto de encontro,
encontraram dois novos companheiros de equipe, um dragão chamado Gan e uma garota ruiva chamada Suaki, além de um mercador gordo que tinha apenas a altura dos quadris deles. Depois de se acomodarem, o comboio partiu. Entretanto, no castelo, o rei anunciou com urgência que o Templo da Lua havia desaparecido, causando pânico entre os nobres, pois durante milhares de anos aquela construção estivera ali, mas agora havia sumido. Todos aguardavam ansiosamente que Sei trouxesse as notícias. Voltando ao grupo de Saga, perguntar aos dois se já haviam atuado antes os emocionou, pois desta vez a missão não era contra monstros, mas sim contra ladrões. Suwaki, confiante, deu um tapinha nas costas dos ladrões e os esmagou. Em seguida, o grupo se apresentou um a um, exibindo que eram samurais de classe A. Suwaki era um lutador de classe E, enquanto Tira era uma alquimista que usava arco e espada e conhecia um pouco de magia de cura. Ela também era de classe E, mas sabia usar magia, o que fez os samurais de classe A acenarem com a cabeça em admiração. Enquanto conversavam, a carruagem parou e o grupo foi cercado por bandidos. Eles pediram a Yuzura que descesse e protegesse o mercador. Dia se escondeu atrás do carro e tentou manter a calma enquanto o líder, que queria roubar a mercadoria e manter Suaki como prisioneiro, queria lutar imediatamente. Mas Gaen não hesitou em desembainhar a espada. Os ladrões estavam animados, pensando que iriam encontrar alguns novatos, mas não esperavam que Suaki avançasse e desse um soco mortal no cara com a cabeça de cogumelo. O espinho partiu ao meio, e mais dois morreram num instante. O líder Junho estava prestes a fazer um juramento quando sua espada demoníaca foi quebrada e ele foi espancado até a morte. Ele temporariamente não o matou porque ainda precisava obter informações, mas o sujeito teimoso o obrigou a encará-lo, fazendo com que Taira desse um salto para frente e abraçasse a própria cabeça para se acalmar. Shin ficou surpreso e não entendeu o que estava acontecendo. Seu rosto ficou vermelho. Descobriu-se que ele estava reaprendendo as palavras tranquilizadoras do velho mestre. Os outros se entreolharam como se não soubessem o que tinha acabado de acontecer. O grupo que estava a caminho continuou trabalhando e sentiu que esses ladrões pretendiam roubar as mercadorias que estavam sendo entregues à igreja e até mesmo matar o dono do carro e o guarda-costas. Lembre-se do que os padres disseram, que para se tornar pastor é preciso aprovação da sede. Então ele acreditou que proteger aquele ônibus era a escolha certa. O comboio finalmente completou sua jornada de forma mais tranquila do que o esperado, e o comerciante Naka entregou ao grupo um certificado de conclusão da missão. Após a apresentação da denúncia, a trupe partiu para Kilmon, e os dois lados se despediram ali. O próximo trecho da estrada ainda é longe. Eu pretendia continuar alugando uma carruagem, mas as carruagens aqui são de má qualidade. Tia Rai estava cansada depois de passar meio dia sentada, então decidiu comprar seu próprio carro. Quando cheguei à loja, todos os carros pareciam iguais. Seu sorriso sinistro fez Tiara temer que ele a transformasse em um avião. Por fim, ele escolheu o carro mais caro. O vendedor também se ofereceu para comprar um cavalo forte para puxar a carroça, mas teve que usar uma besta mágica para puxá-la. Entretanto, Sei terminou seu trabalho no reino e entrou em contato para saber o local de nascimento. Ao saber que ele estava procurando um cão de trenó, ela imediatamente foi e capturou um. No entanto, a notícia da suspensão chocou todo o reino. Eles tentaram de todas as maneiras bajular Sei. Muitas forças queriam atrair Sei, até mesmo algumas pessoas. Por favor, não se surpreenda, pois, dada a sua força e beleza, isso acaba sendo verdade. No caminho, Tira parou numa loja de pérolas e o dono da loja recomendou uma pousada famosa nas proximidades. Ao chegarem, ambos ficaram surpresos, pois não era diferente de um hotel de luxo. Ao chegar em Shin, ela também alugou um quarto e a dona da casa as confundiu com um casal, fazendo Tira corar. De volta ao quarto, a raposa se transformou em humana e deitou na cama brincando, enquanto Shin aproveitou a oportunidade para proteger suas armas. Enquanto isso, Tira foi ao quarto de Sim para perguntar se ele já havia se reportado ao seu mestre e, claro, se informou que Sei estaria lá amanhã. Após o jantar, Yuzura puxou Tira para tomar banho no quarto de Sim, fazendo com que ele ouvisse alguns ruídos sutis e precisasse sair correndo para tomar um pouco de ar fresco e se acalmar. Por outro lado, Sei havia encontrado uma besta mágica gigante adequada para puxar a carruagem. No dia seguinte, enquanto esperava por Sei, Sim aproveitou a oportunidade para aprimorar a carruagem usando o conhecimento da terra. Só por um instante. Assim que receberam a notícia da chegada de Sei, o grupo deixou a cidade e entrou na floresta. Assim que encontraram Sei, diante de seus olhos estava uma besta mágica gigante, tão grande quanto uma casa de nível 751, que deixou os dois tontos, mas para Sei, aquilo não passava de uma cena.
e a besta era bastante amigável. A fera imediatamente se tornou amigável com Tira, mas Sei insistiu que ela era a única digna. Por sorte, a fera conseguiu encolher e até mesmo falar com Elzurra. Quanto ao nome, Bismil batizou de Cageiro porque utiliza ilusões e intuição. Cageiro puxava o pesado veículo que pesava toneladas e corria como o vento. Graças às melhorias de Sim, o veículo era ainda mais suave do que o antigo veículo real. Durante as conversas, o Ar contou a Cageiro sobre seu passado. Sua mãe foi morta por um aventureiro e ele teve a sorte de ser salvo por uma elfa. Então, sinto-me segura com o Si. Descobriu-se que quem o salvou foi Tira. Não é de admirar que ele fosse tão amigável com ela. Então Sei decidiu devolver o contrato da besta divina para Tira. Naquela noite, Sei e Sei sentaram-se junto à lareira e conversaram. Sei entregou Cageiro para proteger Tira, e ela também disse que sempre a protegeria, fazendo-o sorrir feliz e acariciar sua cabeça. No dia seguinte, o grupo chegou à fronteira do canavial. Graças à mensagem de Sei, eles conseguiram capturar 2 homens-fera que estavam próximos de Gira Jadon. Por favor, retraia o pescoço do carro e o Cageiro ficará menor. Finalmente, eles conduziram os 3 até seu velho amigo e pediram para conhecer Jihar. Meu amigo parece velho, mas tem a saúde de um jovem de 20 e poucos anos. 2 velhos amigos finalmente se reencontram. Jihar ficou surpreso ao ver Sim retornar, mas, olhando nos olhos do velho, todos sabiam que o dia em que ele voltaria para o mato não estava longe. Jihar introduziu o Rei das Feras para suceder o reino das gangues e sua sobrinha, enquanto o elefante e o lagarto foram seus símbolos de guerra de confiança por muitos anos. Apesar de se chamarem de mestre há muito tempo, ainda conversavam de forma descontraída. Somente quando descobrem que pertencem a uma raça de classe alta é que as pessoas se sentem um pouco nervosas, pois ali se encontram entidades lendárias que todos respeitam. Jihar estava prestes a se gabar de suas conquistas dos últimos 500 anos, mas antes que pudesse se defender, Shin já tinha ouvido Sei lhe contar tudo. O velho ficou sem palavras. Jihar, na verdade, não queria apenas se exibir. O que ele queria era saber onde Shin estivera todos aqueles anos. Shin disse exatamente a mesma coisa para Sei, que ele simplesmente atravessou uma porta e foi parar 500 anos no futuro. Após ouvir, Jihar ficou em silêncio por um momento e então disse que estava prestes a morrer, provavelmente em menos de um mês, e que seu único desejo restante era ter uma batalha de vida ou morte com Shin para que pudesse morrer como um guerreiro. Por favor, aceite agora que isso significa que você precisa ir. Jihar também decidiu não esconder mais nada e contou francamente a Gokga. Os 2 emblemas de batalha de longa data já eram conhecidos. Naquela noite, Jihar confidenciou a todos que havia escolhido onde morreria. Gokga não conseguia acreditar na garota e, ainda mais, não conseguia entender por que todos sabiam tão claramente, mas permaneciam calmos. Jihar disse que havia vivido tempo demais e visto muitos de seus semelhantes e descendentes falecerem, e agora era sua vez. Ele marcou um encontro uma semana depois do duelo e todos testemunhariam a última batalha de sua vida. Enquanto isso, por favor, ajudem-no a consertar suas armas para que ele possa ajudar a todos. Na noite anterior à partida, Jihar perguntou diretamente se, caso Shin encontrasse o caminho de volta ao mundo antigo, ele deixaria Sei para trás. Shin respondeu que retornaria porque essa era a única razão para continuar lutando até hoje. A resposta magoou Sei, mas Shin desejava que houvesse uma maneira melhor para ambos. Após ouvir, Jihar compreendeu aquela determinação e ambos se sentaram para refletir sobre a vida. Então o destino interveio para Jirat, que, como se tivesse rejuvenescido, pronunciou suas últimas palavras à rainha e entrou em batalha. Com um único golpe, ambos despencaram do penhasco, e a colisão criou um buraco profundo no chão. A geração seguinte nunca tinha visto o Rei das Feras da primeira geração tão aterrorizante quando ele estava falando sério. Tira ficou chocada com a cena e curiosa para saber se a força de Sei se comparava à de Jirat, mas seu mestre apenas sorriu levemente, pois derrotar Jirat não fora fácil, embora Tira ainda acreditasse que seu mestre era mais forte. Jihar se transformou em lobo e liberou todo o seu poder, dizendo, por favor, use todas as suas habilidades para me satisfazer. Embora a rede mosquiteiro estivesse usando toda a sua força, ambos os lados ainda se mantinham firmes. Jihar não teve escolha a não ser desferir um soco poderoso que fez tremer os céus e a terra, fazendo Sim se debater um pouco. Eles continuaram a duelar e a se enfrentar repetidamente, e Shin percebeu que Jihar estava arriscando a vida, então ele liberou seriamente sua técnica suprema. Jihar imediatamente escapuliu para contra-atacar, mas suas forças estavam esgotadas.
Ele sentia a morte se aproximando, mas ainda sorria porque havia alcançado seu objetivo após 500 anos de árduo trabalho. Ao desferir o golpe final, Jirah ficou surpreso com o poder avassalador de seu mestre, mas sentiu-se satisfeito por ter alcançado seu objetivo. Ele alcançou o nível dos humanos de elite, mas suas garras ainda têm tempo de deixar feridas em seu rosto. A missa de Jirah estava lotada de pessoas e animais. Ainda sentada em silêncio, olhando para o céu, Sei correu imediatamente para abraçá-lo com força, como se temesse que ele também desaparecesse. Por favor, expresse também o sentimento de chorar como uma criança por causa de M. Sinto vontade de chorar como uma criança por ter perdido meu melhor amigo. Se ainda está no mundo das feras, então o grupo decide comprar orelhas falsas para se transformar em homens-fera e se integrar mais facilmente aos habitantes locais. Depois, todos tiveram que ir encontrar Dragnel, que havia ajudado Sim anteriormente. Este dragão também estava presente para se despedir de seu velho amigo Jirah, que foi o primeiro rei do Reino dos Dragões, mas que logo abdicou do trono para viver uma vida de liberdade. Todos foram para a sala de reuniões, reencontrando-se após 500 anos. Dragnel ainda o aceitava como seu mestre e mantinha a intenção de retornar ao seu lado. O Sr. Dom quer saber qual é o plano para o futuro, então ele disse que os dados aqui já foram investigados, e que o próximo passo é ir à Terra Santa. Dragnel também teve que retornar a Longcock para concluir a tarefa antes de procurar alunos para se encontrar. Antes de partir, ele retirou a lança que fora a arma exclusiva de Dragnel 500 anos atrás, o que o emocionou profundamente, levando-o às lágrimas. Como a arma agora era ainda mais poderosa graças às habilidades aprimoradas de Shin, as duas garotas ao lado dele só puderam olhar boquiabertas de surpresa. Após o reencontro emocionante, o grupo foi à Guilda dos Aventureiros para receber uma missão para subir de nível. Desta vez, a tarefa parecia simples: subjugar goblins, o que poderia ser concluído em um dia. A garota fera Shin seguiu para aprender e Shin concordou. Quando entraram na batalha, os goblins foram derrotados após alguns golpes, mas ainda assim decidiram se exibir, e o resultado foi óbvio. Tudo foi concluído rapidamente e então o grupo retornou ao local onde a terrível batalha ocorreu no dia anterior, pois a garota fera estava em uma missão para verificar. Ao verem que as árvores ali haviam se recuperado, eles retornaram à sua missão. Recebi repentinamente uma carta do presidente da associação local dizendo que o Palácio Real queria subjugar a Inglaterra. A princípio, não entendi o que estava acontecendo. Depois de um tempo, lembrei-me de que minha família havia jogado a espada no palácio, então agora eu tinha que voltar para lidar com isso. Por favor, suspire e diga que só há uma maneira de lidar com isso. Ao verem isso, o mestre Elfo e seu discípulo também quiseram ir juntos, mas primeiro precisavam encontrar o novo Rei das Feras. Vá até o Rei das Feras e peça para devolver a arma de Jiratagoka. Ele ficou surpreso porque pensou que as luvas estivessem destruídas, sem saber que Shin fora quem as criara e consertara. Por favor, devolva as luvas, pois esse também é o desejo de Jirah. Após terminar tudo, ele usou o Jade para se teletransportar para o Templo da Lua, mas assim que chegou, descobriu que 3 forças o seguiam. Felizmente, ele havia previsto isso e usou suas habilidades de ocultação. Sei estava insatisfeito com o fato de que, depois de tantos anos, alguém ainda estivesse de olho no templo. Eles então retornaram para ver o gerente da Guilda dos Aventureiros e ainda não sabiam o motivo de terem sido convocados ao reino. Assim que voltou ao clube, os funcionários o provocaram, dizendo que ele só saía com garotas bonitas, o que o deixou com ciúmes. Ele respondeu prontamente que também se divertia com o filho. Vinhel até se orgulhou de que os dois tivessem concluído a missão juntos, o que fez com que toda a sala ficasse em silêncio, pois Vinhel era um jovem egoísta que odiava equipes e tinha fama de ser entediante. Logo em seguida, recebi um convite para me encontrar com o presidente e ir ao seu quarto para apresentar um mágico chamado Doom, especializado em avaliar Bom-No. Sem saber o que aquilo tinha a ver com a invocação, o mestre da guilda explicou que a espada que voou do norte era extremamente excelente, comparável à espada mais valiosa do reino, e que a gema retirada do monstro que estava sendo derrotado também continha um poderoso poder mágico. Shin insistiu que não tinha relação com o assunto, mas desconhecia que a princesa havia investigado tanto a espada quanto o Jade, então ousou confirmar que o poder mágico dos dois itens era compatível. O jovem sabia que não podia mais esconder. Felizmente, ele tinha uma carta de apresentação, então o imperador não lhe dificultou as coisas.
A segunda princesa também só queria conhecê-lo para saber mais. Shin temia ser responsabilizada por suas travessuras tolas, mas, na verdade, ninguém conseguia adivinhar as intenções da princesa. Ao relatar o ocorrido, o SNI imediatamente insinuou que o reino provavelmente queria provocar ou forçar as crianças a casarem com nobres, pois a Força Nacional sempre anda de mãos dadas com um número de talentos de alto nível. Se for para um túmulo, então não há problema em recusar, mas se for para casamento, quer se candidatar à noiva de Sim para acalmar quaisquer outros rumores. Ele também sugeriu Tierra, o que a fez corar. Euzurra também se manifestou e pediu para ser sua parceira, o que a fez entrar em pânico e pensar que, se aceitasse, seria boicotada pela sociedade. No dia seguinte, Sim foi conduzido ao palácio pelos subordinados da princesa. Ele viu que aquele sujeito estava no nível 200 e já era um dos principais estrategistas do reino. Ao chegar lá, a simpática princesa lhe dirá para chamá-la pelo nome, pois mais tarde vocês poderão se tornar companheiros de equipe e você poderá presenteá-la com uma grande espada. Ao confirmar que aquela era a arma do monstro, que fora acidentalmente atirada para dentro do palácio durante a luta, ele não teve outra escolha senão contar toda a história de tê-la beijado. Gion sentiu-se reconfortado ao saber que o príncipe era uma pessoa decente, pois muitas pessoas que se infiltravam no palácio frequentemente tinham a intenção de assassiná-lo. A princesa também se gabou de ter a capacidade de prever acontecimentos desde o nascimento e de nunca ter errado, e graças à carta de apresentação, a família real ficou mais tranquila em relação a ele. Por favor, sugira que se chegue ao assunto principal, pois descobriu-se que essa avó e neta só queriam duelar, deixando tanto o réu quanto o requerente sem palavras. Enquanto a conversa acontecia, uma sombra escura apareceu de repente no palácio e se aproximou de um sacerdote, assustando-o mortalmente. Shin jamais imaginou que, no primeiro encontro, aquela princesa loira o desafiaria, e é claro que ele não poderia recusar, pois não se tratava de uma garota comum, mas sim da princesa do reino. Até o zagueiro teve que desistir por causa da teimosia dela, então não me restou outra opção senão consolá-lo. Os três foram então rapidamente teleportados para um campo de treinamento, que, segundo rumores, foi criado para ser usado como arena de luta pelos escolhidos. Mas, na verdade, ninguém sabe o que isso significa, porque esse ponto de teletransporte existe há 500 anos e a família real ainda não conseguiu decifrá-lo. Gion disse a ela para escolher sua arma, mas, surpreendentemente, a princesa carregava uma espada grande para exibir seu poder. Essa luta é apenas para testar a força dela e ela quer mostrar um pouco de suas verdadeiras habilidades. Assim que a batalha começou, a princesa brandiu sua espada e desferiu um golpe, depois lançou um chute perigoso, mas a princesa desviou com facilidade. Ele também tentou agir como uma pessoa normal, reduzindo a força a um nível seguro, caso contrário, a princesa certamente teria sido morta. É claro que a garota que não sabia de nada ainda achava que estava no mesmo nível que os dois e começou a brigar bêbada. A princesa ainda era generosa o suficiente para permitir que a enfermeira usasse suas habilidades livremente, sem precisar ceder, mas ele só permitiu que ela tivesse a mesma força, e agora a única diferença era a habilidade. Shin Lien decidiu atacar primeiro, mas, inesperadamente, a princesa Chope Hyun ainda estava confiante de que não era inferior a ele, sem saber que Shin já havia diminuído seu poder. Ele também pediu permissão para parar ali. Felizmente a princesa era uma pessoa razoável, então no final ambos os lados pararam em paz. Gion então revelou seu verdadeiro propósito. Trabalhar para a família real não lhe permitiria ocupar o cargo de general, mas lhe garantiria uma posição extremamente elevada. Mas, por favor, ouça e apenas ria, porque, comparado a vender a própria vida pelo reino, ele gosta muito mais da vida de um aventureiro livre. Ao ver isso, a princesa não teve escolha senão concordar. Shin não entendia por que a princesa não usará a espada grande na batalha anterior, e desconhecia que, naquele país, os homens que pediam em casamento presenteavam as mulheres com uma espada. Se alguém for promíscuo, será decapitado com aquela espada, então Vion também pretende considerar a espada grande como um presente de pedido de casamento. Ao ouvir isso, Shin só teve vontade de chorar, pois quem quer que tivesse tido essa intenção estava em casa e as duas elfas estavam à espera. Mas a princesa não tinha intenção de se casar com ele. O problema era que alguém queria se aproveitar da situação para obrigá-lo a servir o país, e se esse dia chegasse, todo o reino iria por água abaixo. Para evitar ser enganado, daria a espada à princesa como lembrança. Gion também estava disposta a pagar porque queria que aquela espada grande fosse sua, mas Sim não precisava de dinheiro, apenas pediu acesso à biblioteca mágica, o que deu a entender que a princesa conseguiu um bom negócio.
Mas, na verdade, Sim só precisava da informação e não se importava com o resto, o que a surpreendeu. Os três retornaram ao palácio e descobriram que os guardas do portão haviam sido derrotados e o sacerdote de nível 160 que estava atrás deles havia caído em um estado de confusão enfeitiçada. O guarda que impedia a passagem do padre ativou automaticamente o ponto de teletransporte F-Rion e pediu para desaparecer. Ao acordarem, encontrarão-se numa área de relíquias. A princesa imediatamente deduziu que se tratava de um santuário. Ela queria informar seus companheiros de equipe, mas Rion sugeriu que se encontrassem em vão. Nesse instante, Sei se conectou com Sim e ficou assustada porque pensou que ele havia desaparecido deste mundo. Sim relatou rapidamente o que acabará de acontecer e suspeitou que o sacerdote estivesse sendo controlado por alguém, mas esse tipo de magia era tabu e, se descoberto, toda a família real seria executada, então foi mantido em segredo. Sim pretendia se teletransportar imediatamente, mas exibir suas habilidades na frente da princesa certamente causaria problemas, então ele decidiu pedir a Sei que o buscasse. Enquanto isso, Sei e Tira foram investigar e descobriram que o culpado era o demônio, um monstro nascido de ovos de gás que se especializa em aprisionar e torturar humanos. A principal diferença entre eles é que, quando estão dentro do ovo, o gás se intensifica. Monstros normais enlouquecem e atacam tudo, enquanto demônios se tornam mais parecidos com humanos. Quanto mais terríveis forem sua força e inteligência, mais claramente se dividem em hierarquias. Se conseguem controlar humanos, devem ser, no mínimo, condes, de 300 a 400, enquanto Tira nem sequer tinha atingido metade desse nível, ela era apenas um alvo que Sei trazia para praticar gradualmente. Os dois professores foram rapidamente até o muro do Palácio Sei, usaram magia de invisibilidade para esconder o corpo da marionete e pularam por cima do muro, fazendo a garota desmaiar com a sensação de estar em uma montanha-russa. Então, os dois caminharam tranquilamente, em estado invisível, diretamente para a masmorra. Lá, Sei hipnotizou os guardas e encontrou o padre sendo mantido em cativeiro. Ele disse que não tinha a menor ideia de quando havia sido hipnotizado. Ao ouvir a notícia, Xin e a princesa Binha suspiraram de alívio. No entanto, ele perdeu a memória do período em que foi hipnotizado, então Sei deduziu que essa poderia ser a causa. Antes mesmo que Sei pudesse se curar, um demônio conde de nível 423 atacou. Ele tinha até nome próprio e alta inteligência. Sei teve sorte imediatamente porque era uma jogadora de primeira classe e também colega de equipe de uma raça humana de alto nível, então lidar com ela não foi difícil. O monstro se pergunta por que ela protege os humanos e tenta convencê-la a se juntar ao seu lado, mas Sei a tranquiliza, garantindo que jamais trairia a honra da lua. Então zombou dela, dizendo que era alguém abandonada pelo patrão, uma pessoa de classe alta que havia desaparecido para sempre e nunca mais retornado, e que essa criada devia odiar muito seu patrão. Mas ela não sabia que apenas 2 meses atrás a SNI conseguia ficar realmente furiosa e aceitar isso. Mas agora tudo era diferente. Ela sacou a arma especial que havia pedido para ser feita. Quando o monstro percebeu que aquilo era a lua e entendeu que os humanos de alto nível haviam retornado, era hora de ele ir até seus ancestrais. No meio militar, o reino considerava Sei um ídolo quando ela salvou um prisioneiro em público. Em seguida, ela conduziu o padre até a sala de reuniões, relatou todo o incidente e informou a segunda princesa que ela estava segura. O cardeal admitiu seu erro, mas todos sabiam que não era culpa dele, então ele foi perdoado. Sei pediu a sua majestade que bloqueasse a informação, caso contrário o povo ficaria inseguro. Então ela e Tira foram buscar o bebê. A princípio, pensei que iríamos andar de charrete, mas Sei me disse para correr mais rápido. Como resultado, Tira cavalgou na velocidade da luz, com o rosto a 1 metro de distância, sentindo-se como se tivesse acabado de participar de uma versão ao vivo da corrida F, de acordo com ele. A terra sagrada para onde foram transportados era, na verdade, uma cidade que havia sido destruída há cerca de 500 anos, então os monstros que lá habitavam eram tão poderosos que apenas algumas pessoas foram escolhidas. E é preciso um esforço de equipe para derrotá-los. Felizmente a princesa sempre carrega consigo uma espada lendária para autodefesa. Quanto a implorar, não há necessidade de discutir isso, pois ele nem sequer se deu ao trabalho de pegarem uma arma para punir o protagonista masculino dominador. Ele também não queria que a princesa descobrisse que ele tinha um monte de habilidades estranhas, senão ela pensaria besteira, choraria e o obrigaria a ficar. Inicialmente, Xin pretendia pular o muro para encontrar um atalho, mas sempre que se aproximava do topo, era imediatamente puxado de volta à sua posição original.
Após algumas tentativas, ele entendeu que não havia atalho para sair dali e que precisava encontrar a saída principal. De repente, os dois descobriram uma bola de luz bem ao lado. É isso que mantém toda a cidade em um estado semelhante a uma masmorra, e não há outra maneira de escapar a não ser seguir a rota pré-determinada da masmorra. Assim como no cenário do jogo anterior, eles foram forçados a lutar contra monstros para encontrar a luz e abrir caminho para prosseguir. Os dois se separaram para procurar, mas como se tratava de um santuário, não foi fácil. A decisão de ir primeiro para abrir caminho para a princesa soa muito cavalheiresca, mas, na verdade, esse cara só quer matar o monstro sozinho, sem revelar sua força. Após caminharem um pouco, depararam-se imediatamente com um monstro embalsamado por um fantasma de nível 500. Assim que avistou a pessoa, imediatamente liberou um poderoso tornado mágico para acalmar rapidamente a princesa, e então as duas cooperaram. Ele neutralizou o tornado com um delicado movimento de espada, enquanto a princesa aproveitou a oportunidade para brandir sua espada longa, ferindo gravemente o monstro e, convenientemente, desferindo-lhe outro golpe final. No entanto, a princesa percebeu que ele na verdade tinha uma arma escondida e não estava de mãos vazias, o que a deixou ainda mais curiosa e interessada nele. Continuando a se aventurar mais fundo na masmorra, os dois mataram monstros e conversaram tanto que o clima ficou tão tranquilo quanto um passeio no parque, e não como se estivessem eliminando uma fila de monstros. Após caminharem um pouco, encontraram outra esfera de luz e estavam prestes a pegá-la quando, de repente, apareceu uma gosma gigante de nível 684. A princesa inocente pensou que fosse apenas uma gosma e que não fosse nada, então correu para atacar, mas inesperadamente, por mais que golpeasse, era inútil. A gosma também usou seus tentáculos para envolver a princesa e derreteu suas roupas. Felizmente, a gosma conseguiu chegar a tempo e destruí-las, caso contrário, ela teria se metido em apuros. Por favor, explique que este Slim tem a capacidade de neutralizar todos os ataques físicos e também é inteligente o suficiente para afastar o cheiro, então a única maneira de escapar é destruí-lo imediatamente. Slim lançou imediatamente um ataque de fogo que queimou a camada externa de gosma, então a princesa, por trás, desferiu um golpe fatal com sua espada, estilhaçando o núcleo de Jade de Slim. Assim, após a missão de receber a princesa depois da batalha, ele quase não tinha mais roupas para cobrir o corpo. Slim era tão educado que não se atreveu a olhar diretamente para ele, o que deixou a princesa curiosa. Ela levou alguns segundos para perceber o absurdo em seu corpo. Gion ficou tão envergonhada que teve vontade de se enterrar no chão e pedir ao tio que lhe devolvesse as roupas, mas a princesa as vestia tão apertadas que deixavam seus seios à mostra, tornando a cena ainda mais constrangedora. Como a princesa não conhecia nenhuma magia poderosa que pudesse ajudá-la, entrei em contato secretamente com Sei para perguntar se magia deveria ser ensinada à princesa. Sei achou a razão razoável, então concordou e pediu para começar a ensinar a ela um feitiço perigoso em armas míticas que parecia simples, mas era extremamente eficaz. A princesa aprendeu rapidamente e considerou isso uma habilidade valiosa. Ela ainda se sente um pouco culpada porque só lhe pedem coisas boas. Essa frase pareceu atingir o coração da princesa, fazendo-a corar, embora, na realidade, para ela, fosse apenas uma maneira de dizer aquilo para evitar mal-entendidos ou suspeitas. Eles finalmente chegaram à saída do santuário, mas de repente sentiram uma força estranha os puxando, enquanto a princesa não sentia nada. Nesse instante, um monstro gigante apareceu na saída. Normalmente, quando um monstro nasce, ocorre um fenômeno de convergência de poder mágico que distorce o espaço, mas desta vez foi diferente, provando que a criatura prestes a emergir não era comum. Assim que ele terminou de falar, a bola de água se abriu, revelando um grande grifo branco com 3 frutas. Imediatamente lançou o gelo para atacar, mas logo pediu para carregar a princesa e saltou bem alto para evitar ser atingido. A senhorita Atea estava tão preocupada que ficou tímida e envergonhada porque um homem bonito a estava abraçando. Os dois então discutiram táticas para atrair a princesa e atacá-la. Os dois se coordenaram bem, mas Griffon era muito forte e continuava contra-atacando, então tive que usar fogo mágico para queimar sua cabeça. Os dois pensaram que tinham vencido, mas inesperadamente a cabeça da criatura cresceu de volta imediatamente. A situação não era boa, então eles tiveram que se retirar temporariamente para a mesa ao lado. Por favor, peça à princesa que encontre o mecanismo para abrir a porta, pois presume-se que este monstro seja alimentado com magia de regeneração infinita e o local que pode deter esse feitiço certamente está próximo. Na verdade, eu só quero empurrar a princesa para longe para poder lutar com todas as minhas forças. Ele destruiu Griffon dezenas de vezes,
mas este ressurgia, independentemente das leis da física ou da magia. A única solução restante era selá-lo. Antes que pudesse pensar em mais nada, o monstro contra-atacou. Então, de repente, bem na frente dele, apareceu uma esfera branca que absorveu todos os ataques e o corpo de Sim. Ele estava indefeso e não sabia o que fazer quando, de repente, uma luz dourada o envolveu, impedindo que Sim fosse sugado. Ao mesmo tempo, o monstro também perdeu sua capacidade de se regenerar. Sim desferiu rapidamente um golpe final que transformou Griffon em um burro. Após a batalha, eles ainda não sabiam o que era a luz dourada, mas ela desapareceu assim que a princesa retornou para anunciar que o portão estava aberto. Ambos deixaram o santuário. No caminho para o banheiro, avise Sei que nos encontraremos no ponto de encontro amanhã. Sei sabia que os outros dois estariam juntos esta noite, o que o deixava com ciúmes, embora por fora agisse como se nada estivesse errado. Sei rapidamente fez com que todos saíssem mais cedo e disse ao monstro para acelerar, o que fez Tira suspirar. Naquela noite, Sim e a princesa tiveram que correr lá fora, então os dois ficaram sentados confortavelmente tomando chá perto da lareira aconchegante. Depois de tudo que ela passou, essa princesa tem ainda mais compaixão por Sim. Ela também usou todas as palavras para recrutá-lo para trabalhar para a família real, mas é claro que Sim ainda recusou. Depois disso, os dois tiveram uma conversa amigável que deixou-se um pouco tímido, mas a princesa gostou de ser abordada diretamente dessa maneira. Por ser membro da família real, ninguém consegue fazê-la se sentir satisfeita. Ele chegou a se apoiar no ombro do estudante, deixando-o ainda mais confuso, na esperança de que ninguém visse, especialmente os dois elfos, ou então todo o reino seria arrasado. Na manhã seguinte, ao acordar, Rion sentiu um exército gigantesco de monstros se aproximando, envolto em fumaça e poeira, sinalizando que uma nova tempestade estava prestes a começar. Rion analisou a situação e suspirou, pensando que aquilo devia ser uma grande operação de limpeza, pois quando os elementos mágicos na Terra Sagrada se acumulam a um certo nível, eles se transformam em monstros e saem causando caos. E desta vez o exército estava repleto de monstros, tanto de nível baixo quanto de nível alto, vindo para Van Mon. Por favor, me pergunte por que você foi lá. Então, princesa, explique. Como havia algo chamado Senhorita Garuda rondando a região, impedindo-os de se aproximarem, eles só puderam seguir em direção àquela cidade, e essa foi a razão de seu desaparecimento. Long se transformou em uma fortaleza que resistiu a esse tipo de ataques, e embora a cidade ainda contasse com guerreiros escolhidos poderosos, as baixas eram inevitáveis. A dimensão dos monstros desta vez era verdadeiramente enorme. Portanto, o número de vítimas foi certamente aterrador. Para minimizar as moscas, ele pediu a Sei que viesse o mais rápido possível, mas antes que chegassem, decidiu se separar da princesa. Rion correu para informar o senhor desta região e eu fui direto à Guilda dos Aventureiros para relatar o ocorrido. Ao chegar à Guilda dos Aventureiros, ele apresentou a carta de apresentação de Jin Nuit, e aquele pequeno detalhe provou ser extremamente útil. Como o líder da guilda confiou imediatamente e contatou rapidamente outras guildas para se prepararem para evacuar as pessoas da cidade, além de confirmar sua própria disposição em ajudar, o líder da guilda se sentiu muito mais seguro. Após dar as instruções, eu estava prestes a procurar Rion, mas no caminho vi uma placa familiar. Ele estava parado ali, pensando, quando Sei mandou uma mensagem dizendo que eles estavam quase chegando. Então ele pediu a ela para avisar o senhor que sua equipe se juntaria à defesa. Durante a conversa, ele mencionou o restaurante Neanderland que tinha acabado de ver, mas Sei respondeu imediatamente que também não sabia muito sobre ele. Continue e você encontrará um elfo chamado Barre. Os dois se entreolharam surpresos, e de repente, se reconheceram. Esse senhor também o reconheceu imediatamente porque ele costumava ser um personagem de suporte no jogo. Os dois sentaram-se para conversar, e então Barre pediu para se preparar para se juntar à defesa daquele lugar. É claro que Barre sabia muito bem que sua força era mais do que suficiente para acabar com a gangue Tepden. Ao ouvir isso, Shin teve que admitir que estava tentando esconder sua profissão porque não queria que Rion descobrisse, já que, afinal, humanos de classe alta eram considerados semideuses. Ele imediatamente perguntou sobre a loja familiar que viu na rua e a resposta o surpreendeu. Era a loja de Hype, um velho amigo que ele pensava ter morrido no jogo, mas que, na verdade, ainda vivia pacificamente ali.
Hype e alguns outros deixaram o site temporariamente por motivos profissionais. Eles não esperavam que jogadores mortos aparecessem neste mundo. Barret também lhe entregou uma longa lista de jogadores que ainda estavam vivos e uma lista negra daqueles que matavam companheiros de equipe por diversão. Acontece que foi Sei quem primeiro sugeriu caçar esses assassinos, e Barret percebeu que Shin ainda não sabia disso, então considerou aquilo um ato de traição ao seu mestre e inaceitável. Mas Sheckney não ficou satisfeita por ela ter mantido a história sobre Neandertal em segredo. Barret também compartilhou que teve que participar da batalha contra esses monstros, mas agora que nasceu aqui, sente-se muito seguro para continuar seus negócios. Esse cara é um subordinado realmente ganancioso. Se encaminhava, pensando mais sobre o grupo de monstros que incluía monstros de nível baixo e alto. Enquanto ele estava ocupado, todos vieram procurá-lo, exceto Sei, que foi impedida pelo senhor, é claro, porque sua voz era muito alta. No dia seguinte, o grupo foi convocado ao palácio para discutir a estratégia, pois a onda de insetos gigantes ainda tinha algum tempo para eclodir. O grupo compareceu à reunião com a guilda e Sei tomou a iniciativa de oferecer treinamento de cavaleiro, o que fez o Lorde se sentir mais seguro, mas a cota foi estabelecida sabendo quão terrível era o treinamento de seu mestre. Enquanto Tira pensava, Sei se virou e disse que praticaria diretamente com ela, fazendo-a quase desmaiar. Gostaria também de dizer que, segundo minhas observações, não havia sinais de que monstros estivessem se aproximando, pelo contrário, eles desapareceram completamente. Sei disse já ter se deparado com um caso semelhante. Quando desaparecerem, reaparecerão como formigas, e esses tipos de eventos de jogo certamente terão muitos monstros fortes, incluindo um chefe que controla a varredura. Ao anoitecer, Tirale, exausto do treinamento, perguntou a Sei se alguém havia usado um feitiço de cerco de área ampla em sua ausência, mas a resposta ainda não está clara. Ela quer esconder alguma coisa. Em seguida, retorne ao templo para melhorar seu equipamento. Após muitos golpes de martelo, a foice gigante estava pronta para a batalha. A noite fatídica havia chegado. Lá fora os soldados estavam totalmente posicionados e prontos para a batalha. Sei também contou a Sei em particular que, após a batalha, ela tinha algo importante para lhe dizer, e Sei podia imaginar o que era. E então a primeira onda de monstros avançou. Sei usou um ataque poderoso com maestria para destruir todo o grupo, demonstrando ser verdadeiramente digna do título de líder da elite. Mas quando o próximo grupo de monstros apareceu, a habilidade de Sei estava em recarga e não pôde ser usada. Sei saltou imediatamente e lançou uma rajada de fogo vermelho, com a intenção de aniquilar todo o grupo. Rion estava prestes a atacar quando um ataque mágico, como uma bomba, explodiu, iluminando o céu. Então Tira atirou com um arco e flecha e, dessa vez, ela estava incrivelmente forte, graças ao arco encantado. O dano que ela causou foi impressionante. A princesa recusou-se a desistir e saltou para o rio, enquanto os soldados apenas puderam ficar do lado de fora a aplaudir. Havia alguns monstros fortes na horda que eram difíceis de enfrentar para os soldados comuns, então Rion teve dificuldades para revidar. Tira queria ajudar, mas estava fraca por ter sido atingida com força. Felizmente, Vinhel apareceu a tempo de resgatar a princesa e a freira desastrada também chegou a tempo de curar Tira, aumentando assim a força do grupo. Acontece que Vinhel havia recebido uma carta da guilda pedindo ajuda, mas é claro que ele sabia muito bem que o pedido era tão importante que sua presença era desnecessária. Nesse instante, uma bela mulher usando armadura para ocultar sua identidade empregou alguns movimentos precisos para fazer os monstros evaporarem diante de seus olhos. E quando lhe perguntaram qual era a sua identidade, ele inventou o nome de Vermelho e disse a todos para recuarem a fim de evitar envolvimento. Sei percebeu que a arma em sua mão era um artefato magicamente aprimorado. Ele pode engolir qualquer coisa instantaneamente. Após alguns socos para afastar os Tevcius, Sei encontrou o monstro aglomerado. Um vento forte e furioso soprou, enfraquecendo a todos, mas ele estava bem, pois Sei era um humano de classe alta, então aquilo não era nada. Ele imediatamente rompeu a barreira e desferiu um golpe certeiro, enviando o demônio para o outro mundo. Ao final da batalha, os soldados foram curados por todos e os monstros foram eliminados. Tudo terminou bem, mas fiquei triste por ter que participar da celebração tradicional aqui. Quanto ao grupo Vinhel, eles se retiraram mais cedo. Esse grupo nunca gostou de reuniões, então sair mais cedo foi a decisão certa. Shin estava sentado, cabisbaixo, quando Sei apareceu, brilhando tanto que atraiu todos os olhares ao redor. E quando a cerimônia aconteceu, os olhares se tornaram mais fixos porque havia duas belas mulheres ao lado dele.
Era verdade que o protagonista masculino deveria ter esse privilégio. Assim que entraram na festa, os três encontraram a princesa. A garota correu animadamente para o local de nascimento, deixando Sei curiosa e imediatamente pensando que algo suspeito havia acontecido durante a noite de acampamento. Então, a pessoa que nasceu explicou que a princesa estava apenas perguntando sobre equipamentos e magia. Mas a princesa o provocou sobre um possível pedido de casamento e os dois tiveram uma conversa íntima, deixando Sei desconfortável e fazendo-o ir buscar comida. Ao perceber a situação tensa, ele aproveitou imediatamente a oportunidade para afastar a princesa. Mais tarde, Shin encontrou Sei observando o pôr do sol e, desta vez, contou a verdade. Ela escondeu o retorno do jogador a este mundo porque temia que Shin voltasse a ter sua postura fria de antes. Ou acabou se perdendo no jogo e Sei percebeu que ele era apenas um substituto para aquela garota. Shin imediatamente a abraçou para confortá-la e disse algumas palavras de consolo antes de Sei se sentar. Sei perguntou-lhe subitamente se ele ainda tinha sentimentos por Marino, a garota por quem ele havia se apaixonado, e confirmou que esses sentimentos não haviam desaparecido até então. Sei conhecia bem a sua posição, então apenas tocou levemente os lábios dele e disse "eu te amo", fazendo congelar. De volta à festa, Sei olhou para seus amigos atuais e estava determinado a continuar essa jornada. Na manhã seguinte, Sei e seus companheiros de equipe seguiram viagem para a próxima cidade, onde começariam uma nova aventura.